Nem toda força é visível. Algumas começam cedo e atravessam a vida. Nesse episódio especial do Super Mulheres na Liderança, alusivo ao mês da mulher, nós vamos falar sobre perdas, recomeços e a força de continuar. Hoje você vai conhecer a história de Flávia Bolognesi, uma pessoa que perdeu a mãe ainda bebê, enfrentou o câncer 2 vezes, viveu o desafio de um divórcio e mesmo assim escolheu seguir. Em meio a tantas dores, surge uma reflexão importante. Quantas vezes a vida nos coloca entre a ansiedade, que nos prende ao medo do que pode acontecer, e a depressão, que nos conecta com o peso do que já foi vivido. Em histórias como a da Flávia, essas emoções não são teoria, são vivências. E justamente nesse caminho que ela encontrou na psicologia, não apenas uma profissão, mas também um instrumento de compreensão, cura, transformação para si mesma e para tantas outras pessoas. Mais do que sobreviver, ela transformou sua dor em propósito, ajudando outras pessoas a compreenderem suas emoções e construírem suas vidas. Porque existem histórias que não são apenas superação, são de transformação profunda. Oi, gente querida, é com a graça de Deus que começamos mais um episódio do Super Mulheres na Liderança. Eu sou Ivanir Scherer, idealizadora do projeto Super Mulheres. Há mais de 10 anos está escrevendo a história de mulheres de Gramado, Canela e região, com a missão de valorizar e dar visibilidade a histórias reais de mulheres que constroem, lideram e transformam o mundo à sua volta. Sejam todos muito bem-vindos, onde você estiver, no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Fiquem conosco. Flávia, seja muito bem-vinda para o nosso episódio de hoje. Para começar, conta pra gente quem é a Flávia hoje. Muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade. E vamos em frente, né? Acho que falar sobre a gente é um uma desafio. Breve apresentação sua. Então, eu sou Flávia Bolognesi, eu tenho 44 anos, eu sou psicóloga clínica, tenho relacionamento, sou casada e amo a minha profissão, sou apaixonada pelo que eu faço. Que bom, tu mora hoje em Canela, né? Isso. É natural de onde mesmo, Flávia? Eu só nasci em Caxias do Sul, mas sempre morei em Canela. Tu só foi nascer lá e voltou pra Canela? Só fui nascer e já voltei pra Canela e sempre estive por aqui. Sim, pode se considerar canelense nata, como se dizem, né? Canelense nata de coração. Sempre ali, né? Família por ali também. Sim, minha família também de Canela. Que bacana. A sua infância e a origem emocional. Você traz uma história muito marcante desde o início da vida. Como foi crescer sem a presença de sua mãe? Iva, isso é uma parte muito difícil, porque as mães, elas têm um papel fundamental, né, de amor genuíno, de carinho, aconchego. Então, foi difícil viver sem ela, mesmo que eu tivesse o suporte familiar, tivesse a minha avó paterna presente, que lindamente fez esse papel de mãe na minha vida. Mas não ter a mãe traz muitas dores, muitos medos. Então, em consequência disso, dessa falta, eu tive que lidar desde muito cedo com muitas emoções, de tristeza, de medos, né? Eu tinha muito medo que os meus avós morressem. Então, tudo isso foi gerando em mim diversos sentimentos, né? E muitos apegos, muita necessidade de ter apego, de me sentir amada. E, consequentemente, né, a gente entende isso pela questão da falta da mãe, da figura materna. E de que forma seus avós influenciaram na pessoa, em quem você é hoje, em quem você se tornou?
Eles foram as peças fundamentais, assim, porque sempre com aquele carinho nós tivemos um período muito bonito que a gente convivia no sítio, e então eu participava muito dessas questões no sítio com eles, a rotina, então sempre tinha aquela coisa da disciplina, nós tínhamos esses momentos, né, entre o lazer, mas os deveres também, tudo muito bem colocado, tudo muito bem também cobrado, mas ali eu tive uma base muito importante com relação a trabalho, com relação aos valores que eu carrego, com certeza. E quais são as lembranças mais que te acolhem quando você olha para a sua infância? O sítio, a praia, as brincadeiras com os primos, tantas coisas, tantos momentos, né? Quando eu participava do coral também. Então, realmente, eu tive uma infância mesmo que com essa situação da ausência da mãe, mas eu tive uma infância que muitas pessoas me acolhiam, a própria família, uma rede de apoio muito importante. Então, eu tive uma infância feliz e com muitas oportunidades também. Que bom. E em muitos momentos, a dor pode até nos paralisar, mas no seu caso, ela te direcionou? Sim. A minha dor, né, todo o processo que eu enfrentei com essas perdas e tendo que lidar com essas emoções, com certeza foi me direcionando, sim, para tentar entender o que significam esses sentimentos, de que forma que os comportamentos que eu tenho, que as pessoas têm. Então, tudo isso foi me direcionando para a minha profissão também. Pode-se dizer que foi uma dor que virou propósito, né, doutora? Exato. Porque eu sempre construía aquele entendimento, tentava ouvir as pessoas. Eu acho que desde muito nova eu sempre acolhia, eu sempre tive muita empatia, me colocava muito no lugar das pessoas, talvez por ter mais sensibilidade por conta das perdas. Sim. Eu validava e valido muito a dor do outro. E em que momento você percebeu que queria entender as emoções humanas? Qual foi o momento assim que marcou para você esse momento? A partir de agora eu quero passar a entender as emoções humanas. Eu acredito que ali na minha adolescência, com essas fases adolescentes e comportamentos assim de apego, né, de afetos, enfim, eu comecei a fazer terapia. Tá. Eu comecei a fazer terapia desde muito jovem, ali com 13, 14 anos eu iniciei terapia pessoal. E a partir dessa identificação na terapia, eu comecei a trabalhar com as emoções, observava a postura, né, da terapeuta na época e pensava, poxa, além disso me fazer muito bem, por que não? Despertou um interesse pela profissão ali. Despertou ali naquele momento a vontade também de aperfeiçoar o entendimento, porque também eu levaria isso comigo. Sim. Então foi um misto entre oportunidade de mudar a minha vida e um propósito, realmente. Certo. A psicologia foi uma escolha ou um chamado da sua própria história? Como você sente? Eu acho que foi um chamado. Um chamado. Eu acho que foi eu fui sentindo a psicologia se conectando na minha vida, como uma forma também de uma regulação para minhas emoções. Sim. Hoje, você se vê nas histórias dos seus pacientes? Muitas vezes. Se encontra? Sim, muitas vezes. Eu recebo casos, eu recebo histórias, eu recebo pessoas passando por situações parecidas. E com muita empatia, com muito acolhimento, com uma escuta, né, proporcionando um lugar seguro para aquela pessoa, porque eu também vivenciei muitas coisas e não é só sobre uma teoria, é sobre muitas vezes ter sentido aquilo também. Sentir na pele, como se diz, né? Exato, exato, Iva. Isso traz
uma caminhada, uma bagagem importante dentro da prática clínica também. Sim. Qual é o sentimento, assim, a tua reação nesse momento que tu se encontra numa história de um paciente? Como você sente internamente isso? Quando o paciente fala, eu fico assim impactada, né? Porque eu fico muito presente. Quando o paciente relata a história ou a situação que ele está vivenciando, eu fico ali visualizando aquela cena, eu fico tentando viver ali com ele aquele momento. Sim. Então eu me conecto com aquela emoção, eu tento me conectar com aquilo que ele está sentindo, mas ao mesmo tempo vem uma voz, algo que me diz: vai dar certo, isso vai passar, isso é temporário. A pessoa não é aquilo que está acontecendo com ela. Sim. A pessoa é muito mais que aquilo ali é uma situação que pode ser sim um significado de transformação. Certo. Eu imagino que tu deve até pensar, como eu venci, ela também vai vencer, Exato. né? Porque nós mulheres temos essa conexão, essa forma de pensar, que assim como a gente consegue, a outra também. É só, Exato. né, permanecer, né, e lutar, né, para que isso aconteça. A sua atuação como psicóloga, você trabalha ajudando pessoas a lidar com emoções profundas. O que mais você percebe nas dores das pessoas hoje? As pessoas estão com muita dificuldade de comunicação, de ter uma comunicação pertinente àquilo que elas sentem, né? Por exemplo, conseguir se posicionar, conseguir dizer o que é importante para si, porque nós estamos vivendo um período onde existe muita informação. A vida está sendo muito romantizada dentro do termo da correria. A gente romantiza uma correria, a gente romantiza... tá tudo bem quando eu estou correndo, está tudo bem quando eu tenho a minha agenda lotada, está tudo bem. Então eu vejo que essas coisas estão dificultando muito as pessoas a entenderem o que realmente é meu, o que realmente é meu, o que realmente é do outro, o que realmente é um momento onde a comunicação, ou enfim, as redes sociais falam que deveria ser o certo. Então as pessoas não conseguem muitas vezes entender o que é a sua verdade. Aonde que está a minha vontade nisso tudo? E acabam perdendo tempo de vida caminhando por um lugar que não é o que elas querem percorrer. E eu acho que quando o paciente busca ajuda, ele precisa, em primeiro lugar, entender em que estrada que ele está trilhando o seu caminho. Porque às vezes a gente trilha um caminho que não é da gente. E a gente precisa ter consciência da nossa vida, Sim. das nossas escolhas. E por que tantas mulheres têm dificuldade de lidar com seus próprios sentimentos? Porque muitas vezes, né, Iva, a gente acaba seguindo padrões, a gente acaba colocando porque tem que ser assim, porque sempre foi assim com as mulheres da minha família, ou porque, enfim, por situações que elas não conseguem entender o que elas estão sentindo, ou que poderia ter um caminho diferente. Sim. Que elas são capazes e também, que elas né? são capazes de olhar para dentro e tentar, isso serve, isso não me serve mais. Eu posso buscar uma outra forma de me conectar comigo. Porque as mulheres, hoje em dia, elas não têm tempo para si. Porque elas têm que dar conta de tudo. Do trabalho, da casa, dos filhos, do marido, dos pets, da carreira, né, dos compromissos, unha, cabelo, e acabam até assim... de outros familiares, como pai, mãe, muitas vezes. Né? Pais, exatamente, esse cuidado, Sim. né? E aí o que acontece, Iva? Muitas vezes ela não consegue olhar para si, né? Ela fica ali envolvida nessas situações todas, porque a gente também foi programada para dar conta de tudo. Né? Certo. E a gente nem
se permite sentir. Não, eu não posso sentir isso agora, eu só tenho que seguir. Se coloca em último plano, né? Exatamente. Onde que deveria se colocar em primeiro, porque, como diz a própria psicologia, né? Tu precisa estar bem. Para cuidar do outro, Cuidar né? do outro. Precisa estar bem, então a gente devia olhar para si mesma, né? E se colocar em primeiro lugar. E tentar, né, Iva, fazer as coisas com mais presença. Eu acho que além da comunicação, conseguir se comunicar, se expressar de uma forma assertiva com as pessoas ao nosso redor, nós precisamos trabalhar muito mais com a nossa consciência no presente, porque a gente não relaxa. Sim. A gente está sempre pensando, Iva, o que nós vamos fazer quando a gente sair daqui? Sempre ligada no 220, como dizem, né? Sempre ligada. Exato. Então, assim, é tão importante a gente conseguir parar e refletir, né? Tenta ficar mais no presente, Sim. que é aqui que a vida acontece, de fato. Então a gente, na verdade, não vive, né? Acaba olhando lá para frente, sobrevivendo, olhando lá na frente e não vive o presente, que é, na verdade, o importante, né? Fundamental. E falando em consciência, o que significa na prática viver com mais consciência emocional? É conseguir ter essa coerência, sabe, Iva? Entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu estou de fato fazendo. Claro que às vezes a gente vai estar desconfortável, porque não é sobre o desconforto, né? A gente sente desconforto de ter que fazer coisas, mas é saber que aquilo que tu estás fazendo está te direcionando para uma vida de qualidade, para as coisas que realmente importam. Sim. Não simplesmente seguindo, fazendo, sem analisar se realmente está correto ou não. Exato. Né? A gente precisa, eu preciso fazer isso por quê? Por quem? A minha agenda está tão lotada assim por quê? Para provar o quê? Para quem? É para a minha satisfação? Ou é para eu mostrar para o mundo que eu também dou conta? Né? A gente tem que parar para refletir esse tipo de crenças que foram incutidas. O importante é nós darmos conta, independente de como a gente se sinta. E a gente precisa trabalhar um pouco do contrário. Eu preciso dar conta do que é importante, mas eu também preciso cuidar de mim, da minha saúde, do meu desenvolvimento pessoal. Certo. Doutora, e esse novo projeto voltado para as mulheres 30+? Isso. O que ele busca transformar? Então, né, Iva, esse projeto para as mulheres 30, 40, 50, 60 mais, é um projeto idealizado junto com uma amiga fantástica que eu tenho, que a psicologia me trouxe, que é a Juliana Zambuja, é uma psicóloga, nós nos formamos juntas. Ah, que bacana! E devido à nossa profissão e também à nossa amizade, nós... como amigas, nós trocamos muito, nós participamos muito da vida uma da outra em vários momentos, nas alegrias, nas tristezas, nas grandes dificuldades, nas decepções. Então, a gente percebe que, enquanto mulheres e amigas, quando a gente tem uma rede de apoio, quando a gente tem uma escuta acolhedora, que além de amigas, também com aquele olhar psicológico sobre as coisas, claro, o quanto aquilo reforçava e fazia sentido para que a gente continuasse as nossas batalhas. Então nós estávamos conversando e pensamos, por que não criarmos um lugar seguro para as mulheres? É uma comunidade, na verdade nós estamos... que bacana, uma comunidade. Isso, nós estamos lançando um projeto que está no forninho, mas assim, vai ser uma comunidade, né? E as mulheres vão poder entrar, participar. Cada mês a gente vai trabalhar com um tema específico sobre as mulheres, para que a gente possa, então, ter esses encontros ao vivo. Certo. E ter essa troca. E os encontros, assim, o que vocês estão planejando? Mensalmente? Quinzenal? Quinzenalmente, isso, a ideia é quinzenalmente, e dentro desses encontros, né, vai ter o acolhimento, vai ter a parte técnica, exercícios estruturados, todos, né, dentro da questão
base científica da psicologia também, e aliado a essa troca de mulheres. Desejo sucesso, com certeza, vai ser muito bom. Quero conhecer logo aí o projeto, né? Obrigada, Iva, e com certeza. Vai movimentar, porque muitas pessoas, muitas mulheres precisam disso. Sim. Como você mesma mencionou, doutora, a gente acaba se envolvendo em tantas coisas, em tantas atividades, não tira um tempinho pra gente. E esse é o momento de tirar um tempinho pra gente, né? Exato. De construir essa consciência, né, Iva? Sim. Trabalhar com a consciência da mulher. Como que ela está conduzindo a sua vida. Então, o autoconhecimento. É verdade. É a necessidade. É o autoconhecimento mesmo. É muito importante, de extrema importância. Então, desejo que flua muito esse projeto de vocês. Que legal, obrigada. E os momentos mais difíceis da sua vida, doutora. A sua trajetória tem capítulos muito intensos. Como foi receber o diagnóstico de câncer ainda jovem? Com 28? A primeira vez anos. Eu recebi o diagnóstico, tinha 28 anos. E eu estava terminando no estágio profissional, era meu último ano da faculdade. Faltavam 15 dias para minha formatura. Nossa! E eu recebi o diagnóstico de câncer de mama na mama direita. E aí, então, eu fiz a cirurgia, retirei, né, o tumor. E logo iniciei quimioterapia, radioterapia. Então, no ano de 2010, eu fiquei praticamente em tratamento. E deixei o diploma um pouquinho ali, em banho-maria, né? Certo. E depois que eu realmente voltei, em 2011, a atuar, depois da questão do câncer, né? Certo. Mas o câncer em si, ele chegou na minha vida e realmente trouxe uma surpresa. Eu, por ter vivido a questão do câncer com relação à minha mãe, então eu sempre tive medo que isso acontecesse, de certa forma. Tu já estava assim... Sim. Preparado, ninguém vai se preparar para ter um câncer, mas já estava assim, atenta a isso, né? Desde os 25 anos, porque a minha mãe faleceu de câncer, ela tinha 25 anos. 25 anos, sim. Ela era novinha, nossa. E eu tinha 1 ano e 9 meses quando ela faleceu. Então, conforme ela tinha falecido tão jovem, os meus acompanhamentos médicos, ginecologista, então eu sempre fiquei atenta nos exames, fazendo exames anuais. E aí, naquele ano, talvez por conta de estágio e uma vida corrida, trabalho, apareceu câncer. E aí vamos lidar com ele. E paralelo a isso também, eu descobri em novembro a minha avó. Em janeiro descobriu que estava com câncer também. Então foi um momento muito... Você descobriu em novembro e ela em janeiro? E ela em janeiro. Mas olha só, duas pessoas na mesma família, bem próximas, né? Porque ela estava em lugar de sua mãe, no caso, exato. Né? E aí ali foi um momento bem difícil, porque além de eu estar buscando a minha superação, eu estava lidando com a vulnerabilidade da minha avó estar com câncer. Então, éramos duas em casa, fazendo tratamento e ajudando uma a outra. Eu me lembro que ela, com 86 anos, levantava de manhã, 86. Fazia o cafezinho e eu acordava e dizia: Flávia, levanta e vai lá com ela. Olha a força dela. Ela tinha força por mim e eu força por ela. Então, foi Vocês juntavam forças ali? Para nós duas. E saíam juntas para o tratamento? Para o tratamento. Fizemos juntas o tratamento. Cada uma, né, com a sua necessidade, mas sim, enfrentamos juntas. E claro, eu ganhei alta em setembro, e aí em novembro ela faleceu. Logo 1 mês e meio, 2 meses depois. Sim. Ela não conseguiu... assim, o tratamento não conseguiu combater. Não deu efeito, né? Talvez até em função da idade, talvez um pouco, né? Com também. certeza, né? E o que passou pela sua mente na segunda vez que foi diagnosticada novamente o câncer? Então, como foi a tua reação? Aí com 34 anos, então, né?
refazendo os exames, todos os exames de rotina, aparece um novo foco, o câncer não voltou, ele veio um novo foco na outra mama, e eu sempre muito bem acompanhada, equipe médica, mastologista. Então nós sentamos e decidimos, bom, agora vamos então fazer a mastectomia bilateral, ou seja, eu fiz a retirada das 2 mamas e fazendo a reconstrução conjuntamente. Eu fiz a retirada e ao mesmo tempo já trabalhamos com o processo de fazer as reconstruções mamárias, também por conta da autoestima, por conta da vulnerabilidade de ser mulher e vivenciar tudo isso tão jovem. Sim. Né? E foi difícil a segunda vez, né? Aquela questão, poxa, vou ter que passar por tudo isso novamente. Passei por outra tratamento de quimioterapia, não precisou fazer rádio, mas perdi cabelo novamente. A parte da feminilidade, a gente acaba ficando muito vulnerável nesses momentos, porque as pessoas enxergam. Sim, eu acho que é uma das partes mais delicadas, né, de viver, que fica vulnerável, sensível, né? Tudo isso, os medos, né, a gente fica... Como que fica a nossa vida a partir disso? O tratamento vai realmente dar conta ou não? Então, os medos, eles se aproximam muito. São muitos questionamentos, né? E a própria família também, né, Iva? Eu acho que vê-los naquela apreensão, muitas vezes, né, com aquele sentimento de impotência. Não temos o que fazer, estamos aqui com ela, mas então não é fácil quando em uma família se vivencia essa questão de ter um paciente enfermo, com câncer. Toda a família sofre junto. Todo mundo sofre, exatamente. Doutora, em algum momento você sentiu medo de não conseguir ir adiante? Não. Eu não tive medo de não conseguir. Com o câncer, não. Sim, sempre se manteve a esperança de que eu sempre pensava assim. ia vencer. Eu tinha muito pensamento. Eu tenho a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Psicologicamente, eu vou cuidar de mim, com os recursos que eu tinha, com a psicologia, com a terapia. Vou confiar nos médicos, porque eles também têm conhecimento científico, técnico, e vou confiar em Deus, porque Ele sabe os porquês de tudo isso. Então, eu acolho, eu aceito, não era fácil, não é sobre não ter sentimentos, mas eu nunca tive, assim, aquele desânimo extremo de dizer assim, não vai dar certo, e se eu não conseguir? Eu tinha medo do que poderia acontecer, mas não no sentido de desistir. Sim. Tinha um medo natural, assim, né, do ser humano, mas com muita coragem enfrentando. Né? Exato, Iva. Não era um medo no sentido de não viver, era aquele medo de não viver o que eu queria viver. O medo de ficar limitada, de perder oportunidades, nesse sentido. Sim. Mas não de morrer ou qualquer coisa assim. E teve algum momento, assim, que você sentiu só, uma solidão, assim, na sua vida, em função disso tudo? Sim. E qual foi o momento? Eu acho que muitas vezes, até mesmo acompanhada com as pessoas, né? Aquele sentimento, assim, as pessoas não alcançam o que está acontecendo. Então, por mais que a gente estivesse rodeada de pessoas, ou em alguns momentos até no quarto, de noite, poxa, é eu comigo agora. Eu tô sozinha aqui. Né? Eu preciso encontrar uma força na oração, conversando com a minha mãe, com a minha avó. Então, especificamente, eu não saberia te dizer quando, mas é um sentimento de estar sozinha, por mais que os médicos auxiliem, por mais que eu conversasse com pessoas lá no hospital que estivessem passando por isso, a minha avó também. É um sentimento, assim, muito difícil de explicar, porque tu sente uma impotência ali naquele momento. Tu acredita, mas ao mesmo tempo tu tem que esperar. E essa espera eu acho que é difícil.
Certo. Esperar o que vem depois. E o recomeço, doutora? Depois de tantas perdas, ainda veio o divórcio? Ainda veio o divórcio. Mais uma fase? Mais uma fase difícil, porque na verdade as perdas sempre foram os meus medos. Então, como foi assim reconstruir emocionalmente após esse processo? E o que mudou na forma como você enxerga hoje os relacionamentos? Nossa, é uma Flávia antes e uma Flávia depois. Hoje. Porque eu acho que um desafio muito grande, e eu até diria que eu acredito que maior que o câncer, é o desafio de recomeçar sozinha. Porque o câncer me trouxe bagagem e o divórcio me trouxe um lugar, tá aí agora, para onde eu vou. E recomeçar depois dos diagnósticos, enfim, já estava curada em termos, porque ainda tinha todo o processo de ficar em acompanhamento, né? Então existem ainda os acompanhamentos anuais. Mas ali, quando eu me vi sozinha, eu pensei, bom, eu preciso recomeçar. E aí eu foquei muito, Iva, assim, no meu trabalho. Eu comecei a valorizar mais ainda o meu trabalho, comecei a ressignificar. Então, troquei o consultório de local e fui ampliando, assim, a minha forma profissional de cuidar das pessoas. Eu acho que ali eu me empoderei muito, porque eu descobri que eu precisava ser forte por mim. E eu tinha a minha rede de apoio, a minha família, os meus amigos, mas, né, era aquela coisa assim, eu precisava seguir. E a gente não sabe a força que tem, até precisar dela. Até precisar dela. E hoje eu entendo os relacionamentos, como tu disseste, né? Como que eu vejo os relacionamentos? Eu vejo que as pessoas precisam entender que a incompatibilidade, né? Quando tem pessoas que são muito incompatíveis, é muito difícil um relacionamento. Não é que eu queira dizer para as pessoas desistirem, jamais. Certo. Mas eu acho que precisa ter muita consciência de como que a gente é e dentro de um relacionamento, e como que é o outro, para que a gente consiga fazer essa leitura. No sentido, existe muita diferença no jeito de ser de cada um, muitas vezes. Certo. E avaliar isso. Será que essas diferenças, ao longo da vida, a gente consegue superar juntos? É muita racionalidade. E, ao mesmo tempo, como psicóloga também de casais, a gente entende que a comunicação permite que muitos casais ressignifiquem essas situações. A comunicação, a abertura. As pessoas precisam estar abertas para trabalhar a forma como elas pensam ou se relacionam dentro da relação em si. Porque ninguém vai ser perfeito, ninguém vai ser compatível. Certo. Mas a outra parte precisa abrir espaço para ouvir o outro. Certo. E amor, cura e uma nova fase. Hoje você vive uma nova história, né? Está vivendo uma nova história. E o que o relacionamento atual representa na sua vida? Iva, o Joaquim veio na minha vida para ele mostrar que todos os recomeços são importantes, o quanto que ele me ensina todos os dias, o quanto eu aprendo com ele. E, nossa, é um companheirismo, é uma amizade, é uma cumplicidade. A gente consegue sentar e conversar, alinhar as coisas. Então, eu acho assim que tudo na vida tem um propósito. Eu acho que tudo isso estava escrito. Era para ser. Era para ser assim. Ele veio e transformou. A gente trabalha juntos, a gente planeja muitas coisas. Eu acho que um casal saudável precisa entender que tem que ser leve. A vida tem que ser leve. Que um não tem que dificultar o caminho do outro, né?
A gente Deve está aqui para facilitar. crescer juntos, não para ser limitados ou submissos, né? Certo. Força, fé e identidade. Você disse algo muito forte, que precisava sobreviver. De onde veio essa força toda? De onde você encontrou forças nessa trajetória toda para viver? Não apenas sobreviver, mas se erguer novamente. O que a fé representa na sua caminhada? E quem é a Flávia depois de tudo isso? Eu acho que sobreviver, né? Eu acho que é sobre saber viver mesmo diante das dificuldades que a vida coloca na nossa frente. Sim. Porque não tem como a gente evitar. O sofrimento vai vir. É algo que não é negociável da vida. Não tem como negociar o sofrimento. A gente vai receber aquilo que é para vir para cada um. Mas é acolher aquilo que vem e simplesmente não é banalizar o sentimento, mas entender, eu não tenho escolha, eu tenho que seguir. Mas eu tenho que seguir com consciência. Para onde eu quero ir? Sim. Eu acho que o câncer, o divórcio, tudo isso me proporcionou eu olhar para mim e entender para onde eu de fato quero ir, aonde eu quero estar. E a partir dele eu comecei a ter mais presença, a conseguir olhar para a vida, valorizar os momentos, aproveitar os detalhes, porque senão a vida passaria no automático. Então eu acho assim, tudo que a gente passa é uma oportunidade. Certo. Pra Deve crescer. ser aproveitada, Pra digamos, crescer. da melhor forma, né? Como um aprendizado. E seguir em frente, né? Ter essa É o resiliência. objetivo. Exatamente. Não dá pra gente arrastar a dor ou se abraçar nela. Sim. A gente precisa, vamos enfrentar. Aquele problema não é a vida da gente. A gente é que tem vida e conduz o problema. E às vezes a gente se abraça naquele problema e não deixa ele fluir de um jeito que a gente possa conduzir ele. Se prende a isso, né? Né? Claro que a gente sofre, mas a gente precisa olhar por onde que a gente pode resolver e não ficar só lamentando. Existe a fase da lamentação, mas existe, é isso aqui. Vamos em frente. Voltando um pouco ao nosso roteiro aqui, ainda falando sobre a tua superação, sobre tudo que você viveu e enfrentou corajosamente, né? Embora às vezes teve medo, mas faz parte, né? É do ser humano. Quantas vezes a vida nos coloca entre a ansiedade, que nos prende ao medo do que pode acontecer, e a depressão vem após a ansiedade, que nos conecta com o peso do que já foi vivido. Doutora, tem uma sequência entre a ansiedade, a depressão, e que muitas vezes vai ao extremo, onde algumas pessoas não conseguem superar e chegam até a querer ou até tirar sua própria vida. Explica um pouco isso para nós, como acontece na vida de um ser humano para ele chegar a esse ponto, ao extremo. O que acontece, né, Iva? Tem vários fatores, né? Muitas vezes parte de várias situações vivenciadas, vários traumas. Sim. E a pessoa vai, né, construindo emoções a partir das vivências e aquilo vai ganhando uma amplitude muito grande. Então, os traumas fazem com que a gente tenha respostas emocionais. E essas respostas, quando a gente não trabalha com elas ou quando a gente fica muito fixado naquele pensamento, aquilo vai ganhando uma proporção muito grande. E aí a gente vai caracterizando, né, com um transtorno de ansiedade, com um transtorno depressivo. Mas isso também pode vir de uma questão de desordem química.
né? O próprio organismo, em algum momento, reage, quimicamente, acontece. Às vezes a pessoa está se sentindo de determinadas formas por uma alteração fisiológica, por outras questões. Então, a gente sempre descarta toda a questão clínica que possa estar desenvolvendo para depois analisar quais fatores comportamentais que estão envolvidos naquela ansiedade, naquela depressão, enfim. Hoje em dia, a gente fala, né, depressão, ansiedade, é muito difícil que a gente não sinta uma determinada ansiedade por alguma coisa. Sim. Até pelo nosso nível de vida, a carga que a gente carrega no nosso dia a dia. E o avanço, né? O aceleramento de tudo, né? Hoje em dia as coisas andam Muito a mil, né? Muito acelerado. rapidamente. Exato. Mas essa ansiedade, doutora, ela naturalmente, assim, pode se transformar numa depressão? Pode. Pode. Sim, porque limita muito a pessoa. Uhum. Tanto a ansiedade quanto a depressão, elas acabam se encontrando muitas vezes por isso. A pessoa ansiosa muitas vezes deixa de conseguir fazer coisas que faria habitualmente se o nível de ansiedade não estivesse tão intenso. Sim. Então, ela vai começar a evitar de fazer determinadas coisas, ela vai se sentir, ter vergonha de estar sentindo aquilo, vai ter medos de demonstrar que ela não está regulada, e aquilo pode gerar, sim, uma tristeza, um isolamento. Sim. E aí a pessoa, né, paralela à ansiedade, vai desenvolvendo uma depressão, um quadro mais deprimido também pode acontecer. E o ideal é procurar uma ajuda profissional, né? Sempre. Porque sozinha a pessoa não resolve. Ela pode também, né? Tem o Senhor lá de cima que ajuda muito, né? Claro. Que a gente pode, né, apelar para Ele, que está disposto a nos ajudar sempre. Mas Exato. Ele também colocou os profissionais, né? Na Terra para que dê esse suporte aí, né? Para as pessoas procurar, para conseguir resolver situações que às vezes alguns não conseguem resolver, né? E uma coisa, assim, importante, né, Iva, que vale muito ressaltar, a questão de esgotar. A pessoa precisa falar. Uhum. Quando ela está ansiosa, quando a pessoa está deprimida, a importância de conversar com alguém. Sim. Faz com que o fato de dialogar seja reconfigurado, a mente começa a racionalizar, porque para falar a gente tem que organizar pensamentos. E no momento em que a gente guarda, a gente não organiza. Então a importância de falar, de dizer, de esgotar aquilo que está sentindo. Eu vou repetir, não faz mal, repita. Fale, esgote. É só assim que você vai conseguir realmente trabalhar internamente. Como dizem, se abrir, né? Se abrir. Colocar para fora. Bota para fora. E muitas vezes é necessário que a pessoa entenda que tem que colocar para fora com uma escuta eficaz, profissional, porque às vezes botar para fora nas redes sociais ou em outros lugares, muitas vezes daí não é saudável, né? Sim. Então, doutora, tá ótimo o nosso bate-papo. Vamos fazer um pequeno intervalinho, falar de quem está com a gente nesse episódio, nossas patrocinadoras, e depois vamos para uma mensagem final muito forte com a doutora Flávia, que hoje está com esse episódio, que é especial também ao mês da mulher. Este episódio do Super Mulher na Liderança tem o apoio de empresas que acreditam no poder feminino, na educação, no desenvolvimento humano e no impacto social. Estão conosco Kim Nunes Gastronomia para Eventos, com mais de 15 anos de experiência. Antes de orçar seu orçamento, pegar seu orçamento para fazer o seu evento, consulte a Kim. Chame pelo WhatsApp 51, ela está no 51 984716158. Glamier, salão de beleza e estética em Gramado, especialista em produção de noivas. Está conosco também a Join, agência de publicidade. O mundo é online, criativo e jovem. Também está conosco Daniele Queiroz, escritório de advocacia.
E contamos hoje com o apoio de Flávia Bolognese, psicóloga, nossa entrevistada de hoje. Quer marcar uma horinha com a doutora Flávia? Chame pelo WhatsApp 549-9973-5041. Voltando ao nosso episódio, vamos dar sequência falando sobre uma mensagem que a doutora Flávia queira deixar para as demais mulheres, as pessoas que enfrentam, ou que já enfrentaram, ou que já viveram situações semelhantes. Flávia, o que você tem de mensagem para deixar para essas pessoas que talvez tenham tido, ou estão vivendo, ou precisam viver um recomeço? É uma missão, é uma missão e tanto, né, Iva, poder deixar uma mensagem, mas eu queria dizer para as mulheres, né, que estão nos assistindo, que nunca subestimem a força que vocês têm. O problema não é maior que vocês, o problema é uma parte, e através dele vocês vão conseguindo encontrar força, resiliência, formas de se desenvolverem, de verem que a vida pode ser uma grande surpresa, é só ter paciência, perseverar, não desistir e acreditar que tudo é possível, com certeza. Tudo é possível. Ok, tudo é possível. Muito bem, esse é o Super Mulheres na Liderança, onde histórias viram autoridade, onde mulheres se tornam referências. Sigam nosso canal, acompanhem nossos cortes no Instagram e no Facebook e façam parte desse movimento que valoriza a força feminina. Obrigada, Flávia, pela sua entrevista, muito valiosa, muito preciosa, de grande ensinamento para todas nós. Foi uma imensa honra te receber. Iva, eu que agradeço a oportunidade. Te parabenizo também por ser essa super mulher que ouve outras mulheres. Eu acho que esse papel, esse teu trabalho é muito importante. Vamos construir essa comunidade de mulheres que se ajudam, que validam umas às outras, porque é isso que a gente precisa. Nós, como mulheres, validarmos umas às outras. Isso mesmo, obrigada. Estamos juntas. Estamos juntas. Assim encerramos o nosso episódio, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade e deixando um super abraço a todos e até o próximo encontro.